Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Me chamo Robson, sou trabalhador da Casa Espírita e nos próximos minutos venho convidá-los a uma reflexão, a que a gente possa refletir acerca do livro Jesus e a Atualidade, psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Separamos para hoje o capítulo número 5, Jesus e Tolerância. Refletiremos acerca da mensagem evangélica, também de obras subsidiárias, também em cima das obras de Kardec. E antes que a gente possa começar a reflexão, eu quero fazer dois convites a vocês também. Primeiro, a leitura de um trecho do livro Episódios Diários, também de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. E em seguida, vamos falar um pouco acerca do nascimento de Jesus. Estamos no mês de dezembro, o mês que comemoramos, que celebramos o nascimento do Divino Mestre aqui no nosso orbe. Então, nada mais justo que a gente também fale em breves linhas, humildemente, só para não deixarmos de enaltecer, de comemorar, esta bela passagem que temos no nosso mês de dezembro. E em seguida, retomaremos o capítulo 5 de Jesus e a Atualidade para falarmos sobre Jesus e tolerância. No livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, na mensagem número 41, Ação de Paz, destacamos o seguinte trecho: a quem aconselhe, revide a qualquer ofensa, reproche a toda insinuação, respostas ácidas às provocações. O fogo não se acaba quando se lhe atira combustível. Assim também acontece com o mal. A única alternativa é a de que decorre da ação do bem, que apaga as labaredas da violência e estabelece a paz na qual o progresso se firma. Falamos um pouco acerca dessa mensagem de Joana e nada mais justo do que falarmos inicialmente um pouco também acerca da vinda do Cristo, a vinda de Jesus para a Terra. Para tanto, selecionamos mensagem do livro A Caminho da Luz, um capítulo, um breve trecho de A Caminho da Luz, e também selecionamos para este momento, meus amigos, um trecho, um parágrafo, na verdade, de Antologia Mediúnica do Natal. Uma mensagem, inclusive, de Emmanuel. Também não podemos deixar de recordar a vinda, o nascimento de Jesus na passagem evangélica, no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículos 1 a 14. Falando então do Evangelho de Lucas, temos o seguinte trecho: nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Também, acerca do nascimento de Jesus, nós temos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando o Espírito Emmanuel nos traz, no capítulo 12, a grande lição. Vamos ler agora pequenos trechos desse capítulo. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da sua religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos caminhavam para o terreno franco da dissimulação e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Ainda com Emmanuel, seguimos agora para a obra Antologia Mediúnica do Natal. Separamos dois capítulos, o 69 e o capítulo 1, A Vinda de Jesus e Jesus para o Homem. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e de amor para todos os corações. Continua Emmanuel, nos dizendo que o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, das estrelas à manjedoura, da grandeza à abnegação, da companhia dos gênios sublimes à miséria dos homens, de governador do mundo a servo de todos. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor,
que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. E é com essas palavras de Emmanuel que eu os convido a refletir neste mês de dezembro acerca da vinda, do nascimento de Jesus, para que a gente então entenda, que a gente possa compreender cada vez mais a mensagem de amor que ele trouxe, que o Divino Mestre trouxe para toda a humanidade. E que isso então nos permita também caminhar com as reflexões de Jesus e tolerância, porque se nós não formos tolerantes, se nós não seguirmos os ensinamentos, os mandamentos do Cristo, como então conseguiremos apoiar o próximo, estender a mão a quem precisa, deixar de efetuar julgamentos a quem quer que seja, que a gente então não tenha a capacidade de olhar para o erro do outro sem olhar para o nosso primeiro, para que a gente não veja o cisco no olho do próximo e deixe de ver a trave existente em nossos próprios olhos. É com essas palavras então de Emmanuel, com essa importância do mês de dezembro, que vamos dar início à leitura de trechos também de Joana, nesse capítulo 5, Jesus e Tolerância, e comentar, também refletir com outras obras subsidiárias. Vamos ler passagem evangélica e também leremos algumas obras de Kardec. Sem contar que separamos também uma passagem tanto de obras póstumas como da Revista Espírita. Então, vamos começar. Vamos prosseguir, na verdade, né? Vamos prosseguir. Joana, logo no capítulo 5 de Jesus e Tolerância, na obra Jesus e Atualidade, no primeiro parágrafo nos diz: em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Só por esse primeiro parágrafo, trazido por Joana, a gente já presta inteiramente atenção em saber que esse ato de julgamento, na verdade, é um ato de desumanidade. Falamos que na mensagem de Emmanuel, em A Caminho da Luz, também em Ontologia Mediúnica do Natal, que Jesus vem e traz o código de amor para a humanidade, a lição salvadora do Cristo. Como que então a gente vai conseguir vivenciar esse código de amor, buscar o melhoramento, a nossa reforma íntima, todas essas mudanças que a doutrina espírita nos propõe, que a doutrina, que a mensagem de Jesus nos propõe também, se nós incorrermos no erro de julgar o próximo? Agiremos com humanidade, com compaixão, ou atuaremos desta forma desumana? Conforme Joana, logo no primeiro parágrafo, já nos traz a reflexão. Ainda em sua obra, Joana coloca para a gente em linhas seguintes: a tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vingança-prazer, em constatar a fraqueza dos outros indivíduos que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Nesse ponto, quando a gente reflete acerca de que nós esperamos encontrar essa mesma misericórdia quando estivermos em circunstâncias equivalentes, ou seja, quando estivermos também em dificuldade, tivermos caído, incorrido em erros, a gente recorda do próprio Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 7, nós encontramos a seguinte passagem: não julgar. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis serei medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebe a trave que está no teu? Retomando a leitura de Joana, a gente se depara também com esse questionamento de não reparar o seu próprio erro, a trave em seu olho, mas sim prestar atenção, destacar, apontar o cisco no olho do próximo. Joana nos diz:
O Mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Ele próprio, o Mestre, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, em vez de julgá-la, tomou-se de compaixão e a ajudou. Nós não podemos deixar também de trazer para as nossas reflexões que essa multidão aflita não são outras pessoas estranhas, alheias a nós. Somos nós mesmos. Enquanto vivemos naquele tempo, ou mesmo hoje, no presente momento, nós continuamos aflitos, continuamos equivocados, continuamos julgando. E o Cristo, o que o Divino Amigo faz conosco? Ele não nos julga, ele nos toma de compaixão e ele nos ajuda. Mas e nós? Estamos seguindo as suas pegadas, os seus ensinamentos? Estamos nos ajudando? E depois ajudando a quem precisa, o próximo, quando nos clama por apoio? É sempre bom, meu amigo e minha amiga, não dissociar do nosso raciocínio, da nossa reflexão, a universalidade da mensagem de Jesus. Eu recordo de Herculano Pires, em sua obra Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, logo no capítulo 1, a seguinte passagem: era necessário que ela se espalhasse por todo o mundo, ela a mensagem do Cristo, que fosse levada a todos os cantos. Essa humanidade necessitava de grande impulso evolutivo que só o Evangelho de Jesus lhe deu. O Evangelho renovou o mundo, essa é a verdade. Então permitamos, meus amigos e minhas amigas, que a verdade, que o Evangelho do Cristo também nos mude, também nos faça refletir, não apenas nesses instantes que estamos aqui conversando, mas que isso ressoe, que isso permaneça, que isso se torne constante conosco em nosso dia a dia, para que a gente reflita, para que a gente, antes de julgar, converse com a nossa consciência, né? E com isso a gente possa, ao invés de julgar, que a gente possa amparar, estender a mão. Continuando com Joana de Ângeles, nesse livro, né, Jesus e a Atualidade, um capítulo 5 riquíssimo de ensinamento, de referências para a nossa reflexão, a veneranda amiga, né, nos traz: tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba, sua fraqueza já lhe constitui punição. A tolerância que utilizardes para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás. Quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpurgável nem perfeito. Recordando o que lemos há pouco no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, está aqui Joana também referendando, nos esclarecendo, nos chamando a entender um pouco mais acerca das nossas atitudes, de como estendemos a mão, o quão tolerantes somos com a falta alheia e o quão necessitados de reconhecimento, de amparo também somos quando incorrermos em falta. Pois ninguém, como diz Joana para nós, ninguém é inexpugável, nem perfeito. Ainda nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, acerca de não julgar, de não olhar o cisco no olho do outro e sim a trave em nosso próprio olho, que eu convido à leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 18. Uma breve passagem e vamos fechá-la com duas perguntas, também constantes aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Por que então vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda?
Vamos aproveitar essa oportunidade da reencarnação e, ao invés de apontarmos o erro do próximo, ao invés de, conforme essa pergunta que nos é feita, continuar de queda em queda, vamos agir de forma diferente. Vamos apoiar, estender a mão ao próximo. Porque podemos, em seguida, também ser julgados, né? Sermos analisados na medida, na proporção da qual julgarmos alguém. Então, vamos estender nossas mãos para que então o próximo também a estenda para a gente. É muito importante essa reflexão nesses momentos atuais, não apenas no nosso dia a dia, mas em todos os atos que praticamos, para com o próximo, para conosco mesmo. Nesses momentos de distanciamento, nesses momentos em que vemos, às vezes, acompanhamos atitudes de determinados irmãos e a gente já vem logo com o dedo em riste, julgando, tecendo comentários. Vamos nos colocar no lugar do outro, vamos ser indulgentes para com as faltas alheias, porque senão, se a gente recordar o Evangelho de Mateus no capítulo 7, com a mesma medida que julgardes, sereis julgados também. E acerca da tolerância, meus amigos e minhas amigas, vamos aprofundar um pouco mais as nossas reflexões, dessa vez com o que Emmanuel nos traz no livro Dicionário da Alma, Psicografia de Chico Xavier. Acerca da tolerância, o benfeitor espiritual nos diz: apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados, ou a queixa descabida, e avancemos pura adiante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela retornaremos amanhã, com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. Agora, no livro Roteiros de Libertação, Psicografia de Divaldo Franco, Espíritos Diversos, temos a seguinte passagem, que se intitula Necessidade da Tolerância. A tolerância não pode assumir a posição de um comportamento especial que deve ser usado como terapia salutar em determinadas situações negativas, que a todos nos atingem. Tolerância, no entanto, é respeito pela vida, conforme está, conforme se apresenta, com quem quer que esteja. Mais do que um favor em relação aos acontecimentos negativos e ao próximo em erro, é um dever mínimo, imediato, de que não podemos prescindir para viver em paz conosco mesmo. Convém não se confunda tolerância com covardia moral. Uma dignifica, a outra envilece. A tolerância exalta, a covardia deprime. A tolerância é muito importante na vida humana. A cada passo, Jesus deu exemplos de tolerância, tornando-a um requisito basilar para a felicidade. Pelo mesmo motivo, Kardec incluiu-a como parte da trilogia espírita, complementando a caridade, trabalho, solidariedade e tolerância. Nesse momento, podemos então falar a respeito da Revista Espírita e também da obra Obras Póstumas. Por quê, meus amigos e minhas amigas? Justamente por conta dessa trilogia, trabalho, solidariedade e tolerância, que é trazida por Kardec. A Revista Espírita, a referência se encontra em maio de 1869 e em Obras Póstumas, logo em sua introdução, Biografia do Senhor Allan Kardec. Faremos então uma leitura de um breve trecho do Obras Póstumas nesse item da introdução. Em sua bandeira, inscrevera o mestre estas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Agora vem um convite para mim, para você, para todos nós, de força, de encorajamento, que a gente possa seguir, continuar seguindo também as diretrizes, dos ensinamentos de Kardec. Sejamos, retomando a leitura, sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos acordemente com seus anseios, tolerantes e solidários, e não temamos seguir-lhe o exemplo. Tentemos avançar antes com segurança e certeza do que com rapidez, e não ficarão infrutíferos os nossos esforços, se, como estamos persuadidos, e seremos os primeiros a dar isso como exemplo,
cada um cuidar de cumprir o seu dever, pondo de lado todas as questões pessoais a fim de contribuir para o bem geral. Ainda sobre Kardec, meus amigos e minhas amigas, quando a gente leu em obras póstumas acerca da tolerância, a gente encontra no livro Opinião Espírita, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, o capítulo 4, intitulado Jesus, Kardec e Nós. Vale também acrescentar para a nossa reflexão, falamos do Divino Amigo, do Mestre Jesus, falamos de Kardec e vamos reforçar com essa passagem do livro Opinião Espírita. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque se eles, o Mestre e o Apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e de servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Vejam, meus amigos e minhas amigas, a importância da reflexão, a importância de seguirmos o caminho pelo exemplo de Jesus, também pelo exemplo de Kardec, que passaram pelo mundo sofrendo dilacerações, exemplificando o bem por amor à verdade, e nós continuaremos endividados por nossa própria incúria, pelos nossos próprios atos, ou refletiremos para melhorarmos, para que a gente possa aproximar o próximo de nós e com isso nos melhorarmos também. Fica para nossa reflexão, pois estaremos então, se assim não agirmos, estaremos então sem perceber sob a hipnose de uma obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Também muito salutar esta passagem e reflexão para os nossos momentos atuais. Retomando Joana de Ângeles, agora também na obra Convites da Vida, psicografia de Divaldo Franco, a mensagem número 56, a veneranda Joana nos traz convite à tolerância. Falamos muito sobre tolerância e Jesus, e agora a gente vem com Joana trazendo novos convites à tolerância. A calúnia vil se origina comumente na suspeita sórdida. A tolerância, também aplicada indistintamente em todos e em qualquer lugar, é lição viva de fé e de elevação, que não pode ser desdenhada. Tolerar, no entanto, não significa conivir. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não significa ratificá-la. Tolerância é caridade em começo. Exercitando-a em regime de continuidade, defrontarás com os excelentes resultados do bem onde estejas, com quem convivas. Querido amigo, querida amiga, estamos chegando no fim da reflexão de hoje e para esse encerramento vamos trazer mais uma obra intitulada Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Selecionamos a mensagem do capítulo 26, Sem Condenação. Falamos muito, meus amigos, sobre não julgar, não criticar, não enxergarmos o cisco no olho do irmão, do próximo, e deixarmos de ver a trave no nosso. Então vamos reforçar nesse encerramento a mensagem de Joana para não condenarmos, não apontarmos, não julgarmos, e sim acolhermos, levarmos uma palavra de apoio, de amparo, que é o que os nossos irmãos precisam, seja hoje, seja em todos os momentos de nossas vidas. Vamos então para as palavras da veneranda Joana de Ângeles. Todos aceitarão tua palavra amiga, não o teu reproche. As criaturas desejarão roteiros, não reprimendas. Os amigos vão querer a tua compreensão, jamais as tuas exigências. Os companheiros
anelarão por tua fraternidade, não por tua acusação. O tempo dirá ao tombado quanto aos próprios gravames. Faze a tua parte de amor, auxiliando. Solidariedade é, por isso, clima fraternal para levantar os caídos, enquanto a acusação verbosa se transforma em grave complicação, para quem, em momento próprio e mediante palavras bem situadas, poderia beneficiar-se a contento, levantando-se da queda. Amizade, sim, em todo tempo e em todo lugar. Jesus redarguiu aos que o tentavam com propostas capiciosas. Entretanto, auxiliou a todos indistintamente, usando verbo especial, repassado de carinho e esperança para cada situação, para cada pessoa, para cada problema. Seja tu, portanto, aquele que vai 2000 passos ao lado de quem te agradece uma jornada de 1000, e oferta igualmente a capa da boa vontade a quem te solicita apenas a manta do entendimento fraterno, sem condenação. Recordamos também nesse fechamento da passagem evangélica de Mateus, lá no capítulo 5, nos versículos 38 a 42, quando o evangelista nos traz a mensagem: Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. E, se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Meus amigos, minhas queridas amigas, que a gente possa ter um fim de ano tranquilo, que possamos continuar estudando, refletindo a mensagem do Cristo, a mensagem trazida por Kardec para a doutrina espírita, que vocês possam continuar as suas reflexões, acompanhem o canal da Casa Espírita no YouTube, inscrevam-se, curtam, compartilhem, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdo para todos, para nós, para a nossa própria reflexão. E a gente se vê no próximo momento. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.